Oi, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, né, relativo à Revolução Russa de 17, né? A gente vai continuar aqui a partir do, né, após o processo revolucionário, no final do ano de 1917, em que há a tomada, né, do poder da Rússia pelos bolcheviques, né, e Lenin assume, né, o comando do país. A gente já viu as primeiras medidas tomadas, então nós vamos aqui marcar aí como que vai ser esse processo de desenvolvimento de Lenin até o stalinismo, parando por volta ali do início, né, da Segunda Guerra Mundial, tá certo? A nossa análise é que o stalinismo ele continua após a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, assim como logo que há essa tomada de poder por parte dos bolcheviques, aliados aos sovietes, isso vai ter uma repercussão muito grande no mundo, né? Inclusive, o jornalista John Reed vai viajar, quando há a Revolução Menchevique, ele viaja para a Rússia, né? E acompanha esse processo da Revolução Bolchevique, que vem em seguida, alguns meses depois. Escreve um livro que é muito interessante, chamado Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, em que ele acompanha, né, esse processo, descrevendo como que se deu, né? Ele está presente na Rússia durante esse período e escreve. Vai ter aí, a gente divide aqui duas grandes interpretações, é lógico que vão ter diversas, né, como tudo no mundo há muitas interpretações, mas a gente vai colocar aqui dois lados para simplificar um pouco, né, retratado por pôsteres da época. Esse pôster aqui, gente, ele é um pôster de oposição, né, ao processo revolucionário, aonde a antiga aristocracia, né, os membros da antiga elite russa, que foi derrubada, que era aliada ao czarismo, vão se aliar com diversos países europeus, né, que ainda a gente pode ver ainda está no período da Primeira Guerra Mundial, né, que vai até 19, e eles vão, né, traçar uma política, né, uma propaganda muito grande contra essa revolução, né, chamado de as vítimas da Internacional. Eles passam a retratar, né, a descrever os revolucionários, né, como fundamentalistas religiosos, né, que estão fazendo um ritual de sacrificar a alma da nação russa, né, representada aqui por essa mulher no altar, né, a uma estátua de Karl Marx. Está aqui o Karl Marx. E isso retoma, né, temas bíblicos, lembrando que a Rússia é ligada, né, ao cristianismo ortodoxo, e existe, né, logo de cara um caráter de separação da igreja e Estado pela Revolução Bolchevique. Então, especialmente os grupos também religiosos, né, vão atender a essa interpretação e defender essa ideia. Aqui nós temos um outro pôster, aqui do lado direito, mostrando, né, uma interpretação favorável, que é o pôster intitulado O Camarada Lenin Limpa o Mundo da Sujeira, e nesse pôster aqui está retratando, né, o Vladimir Lenin, o Lenin, varrendo os capitalistas e monarcas, símbolo do grande imperialismo internacional do território da Rússia, né? Então, vendo a Rússia como um país sob domínio desse regime imperialista capitalista, né, que submete a Rússia a um atraso no seu processo de industrialização para manter ela como produtora agrícola, para abastecer, né, esses países que avançam em termos de industrialização, né, e mantendo assim também a população da Rússia sobre um regime de pobreza muito grande.
Então eles vão fazer essa defesa de que Lenin está permitindo à Rússia, né, superar essa relação imperialista ligada ao capitalismo, como a gente vê que é um elemento fundamental da segunda metade do século XIX em diante. Tá bem? Nesse momento vai estabelecer uma guerra civil. Esses países europeus vão se aliar e vão enviar tropas, né, para tentar reconquistar a Rússia e tirar ela da mão dos bolcheviques. Essa vai ser uma guerra muito dura, muito violenta, que dura aproximadamente aí 2 anos, né? Basicamente, o seu desfecho, né, se dá em 23, mas em 1920 são os últimos conflitos mais fortes, e a Rússia vai estruturar um exército a partir dos sovietes, comandado por Trotsky. Trotsky vai ser o comandante desse exército. Esse exército vai ser chamado de Exército Vermelho, enquanto que o exército desses países, dessa aristocracia unida, vai chamar de Exército Branco. É um exército muito forte, muito bem armado e muito bem equipado, mas ele não vai conseguir vencer o Exército Vermelho, né? O Exército Vermelho de Trotsky vai conquistar, vai ser superior nessa guerra e vai conseguir fazer a manutenção do regime. Durante esse período do conflito, né, a gente vai ter a implementação de um sistema econômico que por vezes é chamado de comunismo de guerra. Eu não gosto muito desse termo da palavra comunismo, porque ele de forma alguma é um sistema comunista. A gente podia chamar de um socialismo de guerra ou de uma economia de guerra. É importante lembrar que todo país em guerra ele adota medidas econômicas diferenciadas. Mesmo se for um país capitalista, não importa o país, qual seja o regime econômico ou político adotado, ele toma medidas muito mais restritivas na sua economia. Tá? Então, isso não é diferente, né, para o caso aqui do comunismo, tá? Do socialismo, no caso russo. Ele vai tomar, né, algumas medidas que vão buscar alinhar essa situação da revolução, a questão da pobreza e poder manter essa condição de guerra, né, e sustentar essa guerra. Então a gente tem aqui alguns elementos que caracterizam, né, esse processo econômico de 17 a 21. A primeira é a requisição de cereais produzidos pelos camponeses pelo Estado. Então o Estado vai, né, tomar para si parte dessa produção de cereais, né, para poder distribuir para as tropas, poder distribuir, né, para o serviço público, distribuir para outros lugares que não possuem produção. Então vai ter uma reorganização da distribuição de cereais a partir de um confisco do Estado. Aqui tem uma característica que é bem diferente dos países na economia de guerra capitalista, que é uma nacionalização de todos os bancos, fábricas e terras. Nos países capitalistas, há uma convocação, especialmente das fábricas, para que elas produzem para a guerra. Então, fábrica de roupa vira fábrica de uniforme, né, farda para soldados, fábrica de talheres, de coisas que viram fábricas de facas, de equipamentos de arma. Então, a fábrica toda a indústria é voltada para essa produção. E aqui a gente tem uma nacionalização, ou seja, os bancos, as fábricas e todas as terras passam a ser propriedade do Estado. Não existe mais uma propriedade privada. A abolição da propriedade privada, como a gente viu, Lenin decreta isso. Então aqui ele assume o comando de todas essas propriedades enquanto Estado. O decreto do trabalho obrigatório em feriados e horários livres para a construção de obras públicas. Lembrando aqui, gente, que obra pública ganha um significado mais amplo na medida em que não há propriedade privada. Então a gente não está falando de praça, de monumento, de coisa assim, né? A gente está falando de hospitais, de escolas, de fábricas, né? Fábricas agora são obras públicas.
equipamentos, né, plantas para fazendas, né, para o processo agroindustrial e agropecuário. Então existe aqui uma mobilização dos trabalhadores, né, impulsionado ou obrigatório por parte do Estado para prestar esse serviço. É abolido o dinheiro, o uso do dinheiro, então é suspendido, e o comércio passa a ser por troca direta de serviços e produtos. Então, se eu preciso de alguém para me ajudar num trabalho, eu vou pagar, por exemplo, com uma produção, por exemplo, eu tenho galinhas, eu crio galinha, eu troco por galinha, né? Então vai ter, ou então se eu quero algum outro produto, né, eu preciso de batatas, aí eu vou lá e troco. Então isso há uma reestruturação financeira nesse processo de troca de produtos. A direção do país é tomada, né, pelo Partido Comunista. O Partido Comunista passa a ser o responsável pela governança, né, do país, administração total do país, de modo que a estrutura do partido passa a ser a estrutura do governo. Né, eles se tornam um emparelhamento político de toda a estrutura do Estado por parte do Partido Comunista. Há uma reforma agrária, ou seja, os grandes latifúndios, características fundamental dessa produtividade do regime imperialista. Desculpe o som, gente, está um pé de pombo guerreando loucamente aqui no telhado. Há uma reforma agrária, né, nesse sentido, de pegar essas terras que eram usadas para a produção para o mercado estrangeiro e dividir entre pequenos produtores, né, e produtores familiares. Como eu disse, o fim da propriedade privada é dada, né? O salário passa a ser igual, independente do cargo que você exerça, não importa se você é um soldado, um general, um médico, um enfermeiro, o que você seja, o seu salário vai ser igual e ele vai ser pago em produtos, porque não há mais circulação de dinheiro, então vai ser pago em produtos. E aqui, especificamente nessa condição, serviço público gratuito. Hospital, escola, diversos. Lembrando que mesmo no Brasil não é todo serviço público, né, que é gratuito. A gente paga para bastante serviços em relação a documentos, por exemplo, segundo via de RG você paga, a primeira via não, a segunda via você paga, carteira de motorista você paga, então vários documentos você paga, né? Então o serviço público não é totalmente gratuito, existem algumas coisas gratuitas, como educação e saúde, né, e outras não. Então aqui o serviço público ele passa a ser totalmente gratuito, na medida em que ele é sustentado, né, por essa requisição de cereais e dessa redivisão da produção dentro do Estado. Após a guerra, lá por volta de 1921, quer dizer, em 1921, o Lenin ele vai propor uma nova política econômica, que vai receber, né, a sigla de NEP em russo, se pronuncia dessa forma aqui, que eu não sei pronunciar. O NEP vai ser essa nova política que vai substituir a economia de guerra. Tá? Eu prefiro usar o termo economia de guerra do que comunismo de guerra. Porque senão a gente tem uma extrapolação do sentido de comunismo e comunismo vira qualquer coisa. Então é bom a gente restringir um pouco o uso para ter claro do que são as coisas, né? Então, essa nova política econômica vai ser um passo no desenvolvimento da economia socialista proposta por Lenin. Lenin, apoiado nas ideias de Marx, ele vai entender que um país só é possível desenvolver a sua economia para uma sociedade comunista se ela possui um grau muito avançado de tecnologia e industrial. Né, segundo a elaboração das teorias marxistas, há essa necessidade. Você tem uma sociedade com capacidade produtiva para todos. Então, você precisa desenvolver essa capacidade produtiva que está muito fraca na Rússia.
E ele vai propor essa nova política econômica. Ela vai resgatar elementos do capitalismo, né, sob tutela do Estado, para tentar impulsionar um desenvolvimento econômico para gerar um capital a ser revertido e investido nessa sociedade. O Lenin ele descreve isso como dar um passo atrás para poder dar 2 passos à frente, né? É uma frase que se torna famosa. Aqui eu coloquei algumas moedas, né? Aqui passa a adoção, né? A bandeira da União Soviética, que a União Soviética, né, vai ser criada em 1922. Aqui assume, né, a bandeira, e aqui algumas moedas usadas, né, na data de 1924, certo? Então há uma volta do uso das moedas. Então vamos ver aqui algumas características do NEP. Né, criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas a partir de um tratado entre a Rússia, Belarus, Ucrânia, Transcaucásia e outros países. Então, países ao redor da Rússia que aderem ao movimento socialista, seja por iniciativa própria, seja por apoio da Rússia, vão se unir em uma organização única, comandada por esse Partido Comunista, e vão decretar, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Há o início de uma capitalização da economia para desenvolver o seu sistema produtivo. Ou seja, a gente vai utilizar, né, um processo de expropriação de mais-valia na economia, né, para gerar um acúmulo de capital, para que esse capital possa ser investido numa ampliação do sistema produtivo. E entre esses elementos a gente pode ver aqui, né, a reintrodução do sistema monetário, lembrando que não é necessariamente o sistema monetário que caracteriza o capitalismo, o socialismo ou o comunismo. O sistema monetário é apenas uma medida de troca, ela não indica o modo produtivo. Quando a gente fala de socialismo, capitalismo, a gente está falando de modo de produção. Tá, gente? Então, aqui a gente vai ter uma reintrodução do sistema monetário, ou seja, voltar a usar moedas, a variação de salários por nível hierárquico, o que, dentro de uma certa mitologia do capitalismo, né, compreende que a disputa por melhores salários vai gerar uma competitividade, que há um ganho social, isso, né, que é o que a gente chama de meritocracia, não se mostra necessariamente eficiente. O Estado passa a comprar, lembra que antes ele tomava, né, ele requisitava, agora ele passa a comprar uma pequena parte da produção agrícola dos camponeses, e o excedente, né, o que o camponês produzir a mais, ele vai fazer uma produção, vamos supor que ele produz 10 unidades de alimento, né, o Estado compra 3. Ele precisa de 2 unidades dessa para poder viver ao longo do ano. Sobrou 5. Essa produtividade a mais, esse excedente produtivo, ele passa a ser comercializado em feiras, né, ao mercado, e a cobrança de impostos. Então, o Estado também, né, passa a recolher impostos a partir desse comércio, também gerando aí um princípio de capitalização. Incentivo para investimento estrangeiros ao comércio. Essa é uma parte muito regulamentada, muito controlada, não atinge os setores estratégicos, né, energia, indústrias de base, elementos estratégicos para o desenvolvimento do país. Então, eles vão começar a incentivar, né, uma entrada de capital estrangeiro e o comércio com países estrangeiros para poder conseguir um desenvolvimento financeiro. Liberdade para empresas e fábricas privadas em setores que não forem considerados estratégicos. Boto por dizer, produção energética, minério, água, todos os elementos base para o funcionamento de uma estrutura de um país não podem ser usados, mas aí tem a liberdade de criação, né, de pequenas empresas, né, e fábricas privadas para gerar um impulso e um desenvolvimento industrial. E o serviço público, né, passa a ser pago, né, financeiramente. Então, entende-se que ao interromper esse processo dessa crise, dessa guerra civil, e a população retornando a um processo de trabalho, né, e produção de renda, esse serviço público passa a ser pago,
certo? Porém, em 24, né, o plano tinha sido programado até 28, o plano do NEP, mas em 24 Lenin morre, vem a falecer, ainda jovem, e isso gera uma disputa interna muito forte na União Soviética. Duas figuras, Trotsky, que vem lá da Revolução de 17, né, como líder, né, dos sovietes, e foi general do Exército Vermelho, que tem uma posição política muito importante, vai disputar o governo com Stalin, que é uma figura que vai crescer na hierarquia, né, nessa burocracia da hierarquia do Partido Comunista. Ele é uma pessoa que vai se destacar ao longo do desenvolvimento da União Soviética. O Trotsky, ele defende a ideia de que para a União Soviética conseguir triunfar, né, conseguir prevalecer, é necessário uma internacionalização da revolução através da revolução permanente, tá? Risquei 2 vezes. Então o que acontece? Ele vai dizer o seguinte, que a revolução não pode ficar parada dentro dos países que fazem parte da União Soviética. É necessário apoiar toda e qualquer foco de revolução em qualquer lugar do mundo, especialmente nas fronteiras da União Soviética, de modo que se a União Soviética se transformar homogênea, ela não tenha quem temer. Né? Ou seja, se ela for preponderante, ela dominar a política mundial, ela não passa a ter um inimigo, de modo que ela possa se fortalecer na medida em que ela não vai estar em uma lógica competitiva mais. O Stalin, ele tem uma visão diferente do que está acontecendo, né? O Stalin, ele vai defender a necessidade de um fortalecimento interno, que a União Soviética se torne forte, avance nas suas indústrias, reestruture seu exército, tenha uma política definida e que se torne um bloco poderoso, e só assim ele vai poder enfrentar. É notável que tanto Trotsky e Stalin, eles percebem que esse regime estão em uma ameaça futura. Eles compreendem que as disputas imperialistas que levaram à Primeira Guerra Mundial não foram solucionadas. Então é possível uma continuidade daquela guerra, né, que vem a ser a Segunda Guerra Mundial, e que provavelmente a União Soviética seria alvo desse novo processo de expansão imperialista do capitalismo. Então eles planejam, né, fazem planos de como sobreviver a essa expansão capitalista. Tanto o Stalin defendendo um fortalecimento interno, né, quanto o Trotsky pensando em uma revolução contínua que não necessitaria aí de ter um inimigo forte, né, enfraquecendo o capitalismo, impedindo que ele se torne uma ameaça para a existência da União Soviética. Stalin vai vencer essa disputa e assume o governo em 28. Em 28 ele acaba com o NEP, né, a proposta política econômica do Lenin. Essa proposta, eu deixei de falar, mas eu só gostaria de apontar que essa proposta política do Lenin, e também vai ser continuada por Stalin, tem a ideia de você fazer uma extração de mais-valia do trabalhador rural para o desenvolvimento industrial. Então o trabalhador rural vai estar numa situação de aperto muito grande, né? E essa situação vai ser usada para poder fazer o desenvolvimento das indústrias, pensando futuramente em uma compensação, né? No plano do NEP. Seria a ideia geral que movimenta aquele plano que a gente viu. E isso vai ser dado para o Stalin, mas o Stalin vai ver isso de uma maneira diferente. O Trotsky vai ser expulso no ano seguinte da União Soviética, né? O Stalin ele vai ter uma perseguição muito grande de seus adversários políticos. O Trotsky é um dos primeiros alvos, ele é expulso e mais tarde ele vai ser assassinado no México, onde ele se encontra, né, recebido pela artista famosa Frida Kahlo, solidariza com o Trotsky, recebe ele, né, no México, e ele vai ser assassinado lá por um agente da KGB enviado pelo Stalin. O Stalin ele vai propor, né, uma economia planificada, ou seja, planejada, né, em planos quinquenais, ou seja, de 5 e 5 anos. O primeiro plano quinquenal regeu de 28 a 32, então conta o ano de 28 para
começa em 28, então conta o ano de 28, 5 anos. Nesse primeira organização do plano, né, ele teve como principal objetivo criar as bases econômicas socialistas, mas volta nessa relação de tentar extrair do campo uma capitalização para o desenvolvimento industrial. Só que dessa vez ele vai desenvolver uma agricultura sob dois aspectos. Uma agricultura coletivizada, né, criando cooperativa de camponeses, que são chamados, eu não sei pronunciar isso, gente, mas eu acho que é colcoses, vão ser criados, são cooperativas, são trabalhadores que se organizam de modo a um a cooperar com o outro, né, e também tanto na produção, quanto no processamento, quanto na venda dos seus produtos, né, e os Sovkhovs, não sei pronunciar russo, gente, russo é uma coisa que me foge completamente, que são propriedades do Estado, que pertencem ao Estado, onde há um trabalho assalariado. Então são funcionários do Estado que recebem dinheiro para produzir, né, nessas propriedades. E os MTS, que são estações de maquinaria para o apoio agrícola. Então, já o início de uma evolução do processo de maquinização do campo, ou seja, de uso de máquinas modernas para aumentar a produtividade do campo. Ele vai pegar esse processo de produção, né, que está sendo criado e usar o capital que ela está gerando, né, para produzir, dando prioridade a uma indústria pesada. Indústria pesada são aquela indústria química, indústria siderúrgica, a indústria que vai produzir matéria-prima para as demais indústrias, né? A siderurgia, né, que é a indústria de metais, eletrificação especialmente também indústrias de bens de produção, ou seja, indústrias que produzem equipamentos para indústrias. Ela não vai produzir um carro, ela não vai produzir um telefone, ela vai produzir, por exemplo, torno, que é uma máquina usada em empresas, uma retífica, vai produzir elementos, vai produzir caldeirões para siderúrgicas. Então, é uma indústria que vai produzir equipamentos para indústrias, né? Esse é o primeiro plano quinquenal que dá início a esse processo de industrialização mais rápido da União Soviética. O segundo plano quinquenal, que vai de 33 a 37, continua a privilegiar a indústria pesada, ela continua em desenvolvimento. É importante lembrar que esses pontos, eles não são abandonados, gente. Os pontos anteriores não são abandonados. O foco, a atenção muda, aquilo continua, mas olha, agora a gente vai focar, né, o investimento em outras áreas. Então ele continuou a privilegiar a elaboração dessa indústria pesada, né, de siderurgia, a eletrificação, né, essa indústria de base que vai prosperar a indústria, e desenvolver também indústrias menores, né, de produção de bens de consumo. Aí sim, vai produzir carros, vai produzir cadeiras, vão produzir coisas que a gente usa no nosso dia a dia. Tá? No setor rural, vão dar abertura para pequenas propriedades privadas que vai formar uma pequena aristocracia do campo. Certo? E por fim, gente, a gente segue aqui, né, o terceiro plano quinquenal, de 1938 a 1942, porém esse plano aqui ele não vai entrar em funcionamento, em vigor, devido, né, o início da Segunda Guerra Mundial, que se dá em 1939, de modo que ele vai ser, né, interrompido. Eu botei uma imagem aqui de um parque, né, no verão em Moscou, para a gente ter uma visão, porque normalmente as fotos que a gente vê da União Soviética, né, retratam os trabalhadores em condições bastante insalubres, o que também não deixa de ser uma realidade, né? E a gente tem um imaginário muito grande de como é viver, como é estar, né, nessa coisa tão diferente que seria o Estado, né, socialista, especialmente sobre o governo de Stalin. E aqui a gente tem uma praça, né, de pessoas apreciando, né, um dia de verão, né, um ensolarado, um dia gostoso, em um parque. Então é muito interessante para a gente ver que várias
a vida, né, não gira apenas ao redor desses planos, dessas questões que a gente coloca aqui. Ela é muito mais rica, né, do que isso, assim. Infelizmente, a gente não tem muito tempo para trabalhar em vários aspectos, então a gente acaba priorizando alguns. Mas é interessante para a gente ver que, obviamente, se fosse um regime único, exclusivamente, onde todas as pessoas estivessem o tempo todo sofrendo, ele não se sustentaria, né? Então, existe algum tipo de prazer na vida, alguma coisa, né, que permita as pessoas desfrutarem disso. Aqui eu faço um pequeno resumo da política stalinista, que é uma coisa considerada aí bastante marcante na história, especialmente nos canônicos debates do Facebook e de outras redes sociais, né, onde proliferam especialistas. O stalinismo ele vai sim assumir uma forma de um governo autoritário, né, totalitarista, que visa uma tomada de todos os aspectos da vida do indivíduo a partir de um planejamento do Estado. E isso vai se dar a partir do stalinismo. É importante a gente notar que isso não é uma característica do socialismo, do comunismo em si, ou mesmo do capitalismo, que também tem seus estados totalitários, né? Isso é uma característica de um regime totalitário, né? Uma visão que o Stalin tem de sociedade, e lógico, dos seus apoiadores, que ele não conseguiria fazer isso sozinho, mas a visão que esse grupo do partido tem da organização de um Estado e da necessidade desse totalitarismo, vindo especialmente dessa ideia de um super fortalecimento interno, né, para se preservar criando a chamada cortina de ferro, que supostamente separaria o lado socialista do comunismo, do capitalista, né, ia se fortalecer com um regime totalitário. É interessante que várias pesquisas hoje mostram que essa cortina de ferro ela não é uma iniciativa exclusiva do stalinismo, que o Stalin, logo que assume o poder, ele tenta estabelecer contatos econômicos e políticos com as potências capitalistas, porém as potências capitalistas se negam também a estabelecer essa comunicação. Então essa cortina de ferro, que muitas vezes historicamente foi dita, que foi levantada pelo Stalin, né, ela foi construída junto do Stalin e os países europeus capitalistas, né? Então, a gente também tem que ponderar e ver a complexidade dessas questões. Então, eu trago aqui alguns pontos, né, também do que é esse aparato político do stalinismo. Um deles é o fortalecimento do Partido Único, cada vez mais o Partido Comunista, que já é único, como único partido possível, porque ele vai se tornar partido único até próximo da década de 90, e ele vai, né, vai se estruturar, vai se cada vez mais se tornar indiferente do Estado. O Estado é o partido, né, nesse processo. Não há distinção. Hoje, por exemplo, na nossa democracia, a gente sabe que existe um aparato de Estado, que há uma eleição, e um representante vai ser eleito, esse representante está ligado a um partido, né, e ele vai assumir por um mandato de 4 anos e depois outra pessoa. Então a gente fala em políticas de Estado e política de governo, né? O governo está ponderado a um tempo mais circunscrito, ali provavelmente de 4 anos, pode ser reeleito por mais 4, mas depois pode haver uma alteração, né? O Estado não, o Estado ele tem que manter certas continuidades, como políticas de saúde, de educação, independente do partido que esteja. Ali o partido não vai ser indistinto. A política do partido é a política de Estado. Vai ter uma repressão às diferentes nacionalidades. Isso aqui é muito interessante porque retoma lá em Lenin, né? Lenin ele reconhece o direito, né, de reconhecimento das diferentes nacionalidades, e o Stalin aqui vai reverter a decisão do Lenin, né? Ele vai obrigar a língua russa, né, e vai buscar uma homogeneização da União Soviética a partir de uma identidade fabricada pelo Partido Russo ligada à ideia do comunismo.
né, do socialismo barra comunismo. Sempre uma mistura entre essas palavras é complicado, né, mas mantemos aqui como socialismo. Há um aumento do sistema de burocratização, ou seja, há mais burocracia e mais elementos no Estado, mais cargos no Estado, e esse grupo que trabalha para o serviço público ligado ao partido, você para trabalhar no serviço público, você tem que estar ligado ao partido, né? Ele vai se tornar uma espécie de aristocracia, que vai ter direito a acesso a melhores produtos, a comida de melhor qualidade, vão ter recursos melhores do que as demais pessoas, né? Além disso, isso aqui a gente já tem em qualquer sociedade, né? A única diferença que vai ser por meio do acesso ao dinheiro, né? Existe essa explicação, mas aqui a gente entra num aspecto mais terrível dessa sociedade totalitária, que são os expurgos, ou seja, uma caçada aos adversários políticos, né? A qualquer pessoa que apresente um questionamento, uma opinião contrária. Isso é importante porque a gente vê que dentro da própria União Soviética existia sim pessoas que discordavam daquilo, não concordavam como as coisas estavam sendo feitas e queriam mudanças, né? Especialmente as pessoas ligadas aos antigos sovietes, que são cada vez mais reprimidos e vão perdendo o seu poder, né, ao longo desse processo. Cada vez mais esse processo de unificação do partido, e quando ele vai assumindo o controle do Estado, vai diminuindo o poder dos sovietes, porque os sovietes são unidades separadas que tomam decisões locais a partir das pessoas locais. Então eles geram uma pluralidade muito grande, né? Cada local vai tomar suas próprias decisões, e isso não está atendendo o interesse desse partido único. Então ele vai começar a desestruturar esses sovietes, apesar de manter a União Soviética, né, no nome. Então lembra, como eu sempre digo, o nome nem sempre diz o que a coisa significa. Né? Essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas está cada vez menos soviética. No stalinismo já praticamente não é soviética, para deixar bem claro. Então você vai ter essa caçada, né, desses políticos, criando julgamentos falsos, com acusações falsas de traição, especialmente das pessoas que participaram da Revolução de 1917. Em poucos anos, Stalin mata quase todos, né, ou condena à prisão a quase todos envolvidos na Revolução de 17. Muitos deles são enviados para campos de trabalho forçado, né, muitos desses adversários políticos, seja ligados a 17, seja pessoas que contestem o regime stalinista, né, chamado de gulags. Aqui tem uma imagem de trabalhadores. Esses lugares geralmente ficam em lugares afastados, especialmente na Sibéria, né, são lugares de difícil acesso, de difíceis condições de vida, onde eles vão para fazer trabalho forçado. Né? E há um forte policiamento político e ideológico seguido de uma opressão. Né? E geralmente ideologia sempre é o do outro, né? Na realidade, todas as pessoas possuem as suas ideologias. Não existe uma pessoa que não possua as suas ideologias, né? Mas a gente chama de ideológico apenas o pensamento do outro, como se o nosso próprio pensamento não fosse ele próprio também uma ideologia. Então vai seguir, né, essa qualificação do pensamento do outro como ideológico, uma perseguição, ou seja, aquilo que o partido pensa vai ser tornado como natural, como seria o pensamento correto, e qualquer coisa fora daquilo é uma ideologia que deve ser combatida. Né? Então isso é um pensamento que até hoje se desdobra em várias formas, né, de pessoas que alegam possuir um pensamento neutro e que os outros são ideológicos. Não, todo mundo, até essa ideia de neutralidade é uma ideologia, certo, gente? Por fim, como sempre, deixar aqui uma dica de filme para vocês. Adeus Lenin é um filme maravilhoso. É um filme que mostra um choque de geração dentro dessa relação, né, da União Soviética. Essa senhora aqui é a mãe desse garoto, e essa senhora que ela cresceu, né, durante o regime soviético, e ela um dia vê na notícia, né, o fim da União Soviética, e ela tem um colapso no coração, um ataque, e passa por hospital e desmaia. E esse rapaz, para cuidar da mãe, ele começa a fingir que nada mudou. Então ele começa, mantém ela no apartamento e começa a gravar coisas, coloca na TV e colocar como se tudo tivesse seguindo, né, sem nenhuma mudança
dentro do regime socialista, né, para atender o imaginário dessa mãe que cresceu dentro dessa sociedade, do qual ele mesmo já possui uma outra percepção e não tem essa relação. É muito interessante a gente observar que há uma complexa relação com a memória desse regime, né? Muitas pessoas que viviam na Alemanha Oriental, que era dominada pela União Soviética, logo a libertação vão imediatamente correr para a Alemanha Ocidental, e hoje a gente vê um movimento do crescimento de uma memória saudosista desse período, né? Como toda memória, ela é embrenhada de aspectos afetivos, né? E de reconstrução de imaginários aí importantes, né? E cresce na Rússia uma idealização, né, também desse passado, como ocorre em muitos países, né? Como Estados Unidos idealiza o seu passado, e mesmo o Brasil, né? Através de mas eu lembro que era assim. Muito dessas memórias é ligado a uma idealização, né? Então é isso, gente. Então até o próximo vídeo e valeu!